Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro. E hoje eu vou falar da polêmica envolvendo o Sam Altman, CEO e ex-CEO da ChatGPT, da OpenAI, na verdade. E aí a gente vai falar tudo o que aconteceu, o que aconteceu, por que ele saiu, quais são as polêmicas que envolveram a saída dele. A Microsoft acabou entrando nessa jogada e mostrando que ela é, sim, a principal investidora e talvez a principal interessada em tudo que acontece na OpenAI. E eu vou falar também se eu acho que vale ou não vale a pena investir na Microsoft, dado que ela está envolvida nessa polêmica, qual a importância da OpenAI para a Microsoft. E você já escreve aqui, eu invisto na Microsoft ou eu não invisto, eu acho que é legal ou não é legal esse tipo de vídeo falando de polêmicas no mercado financeiro, falando daquilo que está acontecendo, porque é importante você entender as empresas que você investe. Você não vai investir na OpenAI, mas você pode investir na Microsoft, que tem esse e tantos outros projetos polêmicos, como a compra da Activision Blizzard, para o Xbox, por exemplo, que foi muito maior do que o investimento que ela fez na OpenAI. O que a Microsoft está fazendo? E para você que quer investir em empresas como a Microsoft, gigantes, a segunda maior empresa do mundo, só pede só para a própria Apple, com quase 3 trilhões de valor de mercado. Então você precisa saber se vale a pena. Não tem BDR aqui no Brasil, tem estoques lá fora, onde que é melhor você investir. Legal, então, se você também quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá na comunidade do Mordão, você vai poder saber muito mais de tudo aquilo que a gente está fazendo e pedir vídeos como esse aqui que a gente está fazendo, sempre pedido da galera dos grupos que a gente tem e também aqui nos comentários do YouTube. Vamos lá para a polêmica envolvendo o Sam Altman. Então, eu vou falar aqui, contar a história para vocês. E a gente vai começar falando sobre o cenário. No cenário dinâmico da tecnologia e inteligência artificial, uma série de eventos recentes chamou a atenção do mundo. No centro desse turbilhão está Sam Altman, cofundador da OpenAI. Conhecido por seu papel crucial no desenvolvimento de novas tecnologias, como o ChatGPT, e uma reviravolta surpreendente, Altman foi demitido da OpenAI em 17 de novembro. Uma decisão que pegou muitos de surpresa e levantou questões sobre o futuro da empresa. Apenas 3 dias após sua demissão, na madrugada de 20 de novembro, pelo horário de Brasília, a Microsoft, que já é um dos principais investidores da OpenAI, anunciou a contratação de Altman. Ele foi escolhido para liderar uma nova equipe de pesquisa em inteligência artificial, destacando o alto valor que a Microsoft atribuía às habilidades e experiências de Altman. Nesse turbilhão de evento, outro desenvolvimento importante ocorreu com Greg Brockman, também cofundador da OpenAI e uma figura central da empresa. Após demissão de Sam Altman, Brockman renunciou ao conselho da OpenAI e foi contratado pela Microsoft também. A contratação de Brockman, juntamente com Altman pela Microsoft, sinalizou um reforço nas capacidades de pesquisa e desenvolvimento da empresa em inteligência artificial. Brockman, com sua vasta experiência e conhecimento em AI, traria um valor inestimável para a Microsoft no momento em que a AI está se tornando cada vez mais central nas estratégias tecnológicas de grandes empresas. No cenário das mudanças da liderança na OpenAI, a Microsoft reafirmou sua posição como principal investidora da empresa, destacando sua contínua parceria, mesmo diante das alterações significativas. A Microsoft, que já havia investido 13 bilhões na OpenAI, expressou claramente que a relação entre as duas empresas continuaria firme e forte. Essa continuidade na parceria sinalizou a confiança da Microsoft no potencial da OpenAI e na importância da colaboração para o avanço da inteligência artificial. Nesse cenário de mudanças na OpenAI, Emmett Shear, cofundador do site de streaming de vídeo Twitch, assumiu um papel crucial. Após a saída de Sam Altman, Shear foi nomeado para liderar a OpenAI interinamente. Essa transição representou um momento significativo para a empresa, que enfrentava não apenas a perda de seu líder fundador, mas também a necessidade de manter a confiança e o ímpeto em seus projetos de inteligência artificial. A escolha de Emmett Shear como líder interino foi uma decisão estratégica, considerando sua experiência anterior com o Twitch, uma plataforma que revolucionou o streaming de vídeo e a interação online.
Em meio a essas mudanças significativas, na OpenAI, a demissão de Sam Altman desencadeou uma série de eventos e reações. A diretoria da OpenAI, ao anunciar a demissão de Altman em 17 de novembro, apresentou críticas contundentes ao seu estilo de liderança. A diretoria concluiu, após uma investigação, que Altman não era consistentemente sincero em suas comunicações com o conselho, comprometendo a sua capacidade de liderar efetivamente a empresa. Além disso, a decisão da diretoria de desligamento de Altman não foi bem recebida por todos dentro da empresa. Um aspecto notável e menos discutido em mudanças na OpenAI foi a reação dos seus funcionários à demissão de Sam Altman. Em um gesto que demonstra o impacto profundo que Altman teve na empresa, vários funcionários da OpenAI ameaçaram se demitir ou efetivamente se demitiram em resposta à sua saída abrupta. Esse movimento dos funcionários sublinhou a forte lealdade e respeito que Altman havia cultivado dentro da OpenAI. No segmento das reviravoltas da OpenAI, o substituto interino de Sam Altman, Emmett Shear, enfrentou imediatamente a tarefa de abordar as circunstâncias turbulentas que cercaram a demissão de Altman. Em resposta a esses eventos, Shear anunciou a contratação de um investigador independente para apurar em detalhes a demissão de Altman. Essa ação demonstrou um compromisso com a transparência e a governança, abordando diretamente as preocupações levantadas pelas alegações contra Altman. Além disso, Shear prometeu reformar a equipe de gestão da OpenAI nos próximos 30 dias, sinalizando a possível mudança de direção e uma nova fase para a empresa. É um desenvolvimento surpreendente que parece sair de um roteiro de filme. Sam Altman faz um retorno inesperado ao cargo da OpenAI. Este retorno marca um capítulo extraordinário na trajetória de Altman e na história da OpenAI. A recontratação de Altman representa não apenas um giro dramático nos eventos, mas também uma validação de sua influência e importância no campo da inteligência artificial. A decisão de trazê-lo de volta ao leme da OpenAI indica que, apesar dos desafios e controvérsias, a visão de liderança de Altman são consideradas indispensáveis para o futuro da empresa. A recente turbulência da OpenAI, marcada pela demissão e posterior recondução de Sam Altman como CEO, continua causando perplexidade no mercado. As razões para a demissão de Altman pelo Conselho, incluindo preocupações sobre a comercialização precoce de avanços em AI e a falta de sinceridade na computação, ainda geram dúvidas e especulações. Apesar da turbulência e das incertezas na OpenAI, as ações da Microsoft não foram significativamente afetadas. De fato, as ações da empresa apresentam um desempenho positivo, com aumento de 15% em um mês e uma alta de aproximadamente 2% em uma semana, que é exatamente o período de toda essa turbulência. Isso sugere que os investidores podem estar vendo a Microsoft de forma isolada em relação às questões internas da OpenAI, ou talvez perceberam o potencial de longo prazo da parceria entre as duas empresas, apesar dos recentes desafios. Anote, esse textão aqui é para falar para vocês o como é importante a influência e como você tem que ver uma única pessoa dentro de uma empresa, uma pessoa do calibre dessa. Você não tem vários Sam Altmans no mundo, vários Mark Zuckerberg, ou vários Elon Musk, ou Bill Gates. Você tem um ou outro, vai aparecer 1 em 1 bilhão. Você não pode perder um cara desse quando ele aparece. E aí toda a polêmica em torno disso que está acontecendo, que é totalmente válido. E aí, como eu disse, vamos ver o que está acontecendo com a Microsoft, se ela realmente se sentiu aí ameaçada, ou se aconteceu alguma coisa que a gente tem que ficar preocupado para quem investe nas BDRs da Microsoft, que é o MSFT34, ou na estoque direto. Vou pegar aqui a estoque no site do Investidor 10, porque tem um pouco mais de dados. Primeira coisa importante, 0,72 de dividend yield. Tem gente que vai olhar para isso aqui e vai falar, cara, 0,72 é nada. Por que eu investiria numa empresa dessa? E aí eu vou te mostrar o porquê que você deveria investir. PL 36,37. Preço sobre lucro desse aqui é altíssimo, muito, muito, muito alto. Apesar disso, 57% de valorização nos últimos 12 meses.
E uma empresa como a Microsoft não para de crescer. Não importa se ela distribui ou não dividendo, não importa se o preço sobre lucro, ou também se o preço sobre valor patrimonial, que é monstruoso, 12,7. Para você investir numa empresa dessa, para receber dividendos, é bem complicado. Com um preço sobre lucro dessa, o máximo que ela conseguiria te distribuir dividendos seria menos de 3%, que é o nosso poder de lucro, o poder de pagar dividendo. Mas ela só paga 0,72, que é algo perto daqueles 25%, que até parece que está aqui no Brasil, mas não está, não é obrigação lá fora distribuir isso. Mas veja o que você teria multiplicado seu patrimônio por mais de 11 vezes em apenas 10 anos, investindo na Microsoft, mesmo com essa queda aqui gigantesca que teve ali no período de 2000 e final de 2021 até o começo ali de 2023, mais ou menos, que ela começou a se recuperar novamente. Vejam, não importa distribuir ou não dividendos. Uma empresa dessa que passou anos e anos sem distribuir um dividendo sequer e cresce vertiginosamente, é porque ela reinveste, compra empresas, investe em novos projetos. E é isso que você tem que olhar quando você quer viver de dividendos lá no futuro. Porque se você comprou Microsoft por algum pedaço desse aqui, ó, lá atrás, ó, o dividendo que você recebe hoje é muito maior do que para quem está comprando agora. Porque é um yield que a gente chama de yield on cost. É o quanto você colocou do seu bolso. Então, se você comprou há 10 anos, é diferente para quem está comprando agora. Porque agora o dividend yield dela está baixo, porque o preço dela subiu muito. E é isso que é importante. O dividendo tem a ver, dividend yield tem a ver com o preço. Você tem que olhar o dividendo distribuído de fato. Porque quando a gente olha o dividendo distribuído de fato, vou olhar aqui embaixo, ó, olha o que acontece. Quando você olha para o dividend yield nos últimos 10 anos, você vê que só caiu. Era 2,92, caiu. Só que a gente viu que teve uma crescente de cotação nesse período. Então você não tem que olhar o dividend yield, tem que olhar o dividendo pago. E aí veja como é uma escadinha, dividendo sendo pago toda hora, aumentando como uma escadinha, não para de crescer. O dividend yield é 0,72 agora, mas já foi 1,12, porque na média já foi mais barato. Mas olha como cresceu e cresceu. Então, se você pagou há 10 anos em dólar esses 30 e poucos reais que já custou a empresa, hoje, para você, esse yield é 8%, por exemplo. Fora todo o crescimento que você ganhou nesse período. Então, olha como nesse caso é totalmente irrelevante ficar preocupado com o dividendo. O que importa é o crescimento de uma empresa dessa. Uma empresa que tem um ROI de 34% pode crescer muito, por isso ela retém muito. Vejam que apesar de ser a segunda maior empresa do mundo, ó, é importante, ela é a segunda maior empresa do mundo, só perde para a Apple, e cresce 18% do seu lucro, 13% da sua receita todo ano. Cresce muito porque reinveste muito. E é isso que a gente quer, empresas que tenham capacidade de crescer, independente do resto. Olha o quanto você teria ganho com a Microsoft nesse período inteiro, um valor absurdo. Comparando aqui com seus pares, ela só perde em valor de mercado para a Apple, quase 3 trilhões, enquanto ela está com 2.800 apenas, tem uma margem melhor do que a Apple, o dividendo dela é melhor do que a Apple, o ROI dela perde para a Apple, preço sobre o patrimônio da Apple é um negócio assim absurdo, 47 vezes, mas é normal em empresa de tecnologia, não esse valor todo, né? Tirando a Apple, a Nvidia que tem maior aqui, ó, a Oracle também, olha que absurdo, o preço sobre lucro de empresa de tecnologia americana é algo surreal. A Nvidia com 97 vezes seu preço sobre lucro, Microsoft 36, mais cara até do que a Apple. Então vejam que são empresas que são frequentemente caras, porque é normal. Está comparando aqui com o Ibovespa, não tem muito, nada a ver comparar com o Ibovespa para a gente aqui, né? E vejam como se comportou, distribui dividendos 4 vezes por ano, mas o dividendo tão pequenininho que nem vai influenciar na sua decisão. E aí, preço segue lucro. Ó. Até aqui, ó, 2018, ela estava com mais ou menos lateralizado, depois o lucro dela disparou, o preço dela também disparou, e como sempre, o preço segue o lucro. E é isso que a gente está vendo aqui na Microsoft, assim como vem várias grandes empresas, pessoal. Não precisa escolher só a empresa que paga dividendo, é uma estratégia diferente, uma empresa de crescimento. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem empresas de tecnologia tão boas como a Apple, a Microsoft, que crescem vertiginosamente, mas temos, sim, alguns casos que têm crescido muito. Já falei de um vídeo aqui da Prio, por exemplo, que é uma empresa que cresceu muito seu lucro, muito seu faturamento, e que teria te dado um horror de lucratividade, um horror de ganho se ter distribuído sequer um dividendo. Então você não precisa ficar preocupado só com uma estratégia, tem várias estratégias que você pode usar.
Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, comenta se você gosta do Microsoft e até o nosso próximo vídeo.